Seu cachorro reconhece sua voz, reage às suas emoções e parece entender exatamente quando você chega em casa. Mas existe um detalhe curioso que a ciência vem descobrindo. Mesmo entendendo tanto sobre nós, os cães provavelmente não nos veem como humanos. Isso acontece porque a forma como eles percebem o mundo é completamente diferente da nossa. Enquanto nós dependemos principalmente da visão, os cães vivem em um universo dominado por cheiros, sons e sinais sociais extremamente sutis. Para eles, cada pessoa possui uma espécie de assinatura sensorial única, uma combinação de cheiro, voz, movimento e comportamento. Ao longo de milhares de anos convivendo com humanos, os cães desenvolveram uma habilidade impressionante: interpretar nossas emoções, reconhecer nossos rostos e até adaptar o próprio comportamento dependendo do que acreditam que estamos percebendo. Mas aqui surge a parte realmente intrigante. Se os cães conseguem reconhecer pessoas individuais, entender nossas emoções e até antecipar nossas ações, por que os cientistas acreditam que eles ainda não nos classificam como humanos? Será que nos veem como parte da matilha? Como líderes? Ou como algo completamente diferente de qualquer outro animal? Para entender essa resposta surpreendente, primeiro precisamos olhar para uma pergunta fundamental: como os cães realmente percebem o mundo ao redor deles? Como os cães percebem o mundo? Antes de entender o que um cachorro pensa sobre você, existe uma pergunta fundamental: como um cachorro realmente percebe o mundo ao seu redor? Porque a forma como eles enxergam a realidade é completamente diferente da nossa. Para começar, cães não dependem da visão como os humanos. Na verdade, o principal sentido deles é o olfato. O nariz de um cachorro é tão sensível que ele consegue identificar pessoas, emoções e lugares apenas pelo cheiro. Para eles, o mundo funciona quase como uma gigantesca biblioteca de aromas, onde cada cheiro carrega informações sobre quem esteve ali, o que aconteceu e até o estado emocional de alguém. A audição também é muito mais desenvolvida. Cães conseguem captar frequências que simplesmente não existem para o ouvido humano. Sons distantes ou extremamente agudos podem ser percebidos por eles com facilidade. Isso significa que antes mesmo de ver alguém chegando em casa, um cachorro muitas vezes já reconhece o dono apenas pelo som dos passos ou da voz. Já a visão funciona de maneira diferente. Embora tenham um bom campo de visão e sejam ótimos para detectar movimento, os cães enxergam menos detalhes e possuem uma percepção de cores mais limitada, principalmente em tons de azul e amarelo. Vermelho e verde, por exemplo, praticamente desaparecem para eles. Tudo isso muda completamente a maneira como um cachorro identifica pessoas. Enquanto nós reconhecemos alguém principalmente pelo rosto, os cães usam um conjunto de pistas: cheiro, voz, forma de andar e comportamento. Cada pessoa possui uma assinatura sensorial única para eles. Mesmo assim, isso não significa que os cães não prestem atenção nos rostos humanos. Estudos mostram que o cérebro dos cães possui uma região especializada para processar faces, algo semelhante ao que acontece no cérebro humano. Essa descoberta veio de experimentos com exames de ressonância magnética funcional, onde pesquisadores observaram que certas áreas do cérebro canino eram ativadas quando eles viam rostos. Segundo o neurocientista Gregory Burns, que participou dessas pesquisas, "Dogs are obviously highly social animals, so it makes sense that they would respond to faces." Ou seja, os cães são naturalmente preparados para interpretar sinais sociais, e isso inclui olhar para nossos rostos. Mas talvez a habilidade mais impressionante esteja na forma como eles interpretam emoções humanas. Pesquisas mostram que cães conseguem analisar expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal para entender como uma pessoa está se sentindo. Em testes científicos, os animais observaram imagens de pessoas demonstrando diferentes emoções. Os pesquisadores perceberam que os animais analisavam regiões específicas do rosto, principalmente os olhos, para interpretar o que aquela expressão significava. E não era apenas curiosidade. Dependendo da emoção observada, o comportamento deles mudava.
Quando um rosto humano parecia ameaçador, os cães demonstravam sinais de submissão ou evitavam contato. Esse tipo de comportamento sugere algo fascinante. Os cães possuem uma forma de inteligência social que permite compreender sinais emocionais, mesmo entre espécies diferentes. E isso levanta uma questão intrigante. Se os cães conseguem reconhecer rostos, entender emoções e identificar pessoas individuais, por que os cientistas dizem que eles provavelmente não nos veem como humanos? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para algo ainda mais profundo. Como o cérebro dos cães classifica os seres ao seu redor? E a resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Se não somos humanos para eles, o que somos? Agora chegamos à parte mais intrigante dessa história. Depois de décadas de pesquisas sobre cognição animal, os cientistas começaram a perceber algo curioso. Embora os cães reconheçam perfeitamente os humanos, isso não significa que eles nos classifiquem como humanos da mesma forma que nós fazemos. Na verdade, muitos pesquisadores acreditam que os cães criaram uma categoria própria para os humanos dentro da mente deles. Não exatamente cães, mas também não exatamente algo totalmente estranho. Algo intermediário, construído a partir da convivência diária entre as duas espécies. Essa categoria é resultado direto da forma como os cães interagem conosco desde que nascem. Para um cachorro, o humano é frequentemente associado a experiências fundamentais da vida: comida, abrigo, proteção, brincadeira e afeto. Em outras palavras, quando um cachorro olha para você, ele não está necessariamente vendo um membro da espécie humana. Ele provavelmente está vendo algo muito mais específico: um cuidador, um companheiro e uma figura central dentro do grupo social dele. Essa ideia pode parecer abstrata, mas alguns experimentos científicos ajudam a entender melhor como funciona essa percepção. Um dos estudos mais interessantes investigou se os cães conseguem considerar o ponto de vista humano ao tomar decisões. Para isso, pesquisadores criaram uma situação aparentemente simples. Os cães eram proibidos de pegar comida colocada em uma sala. Mas havia um detalhe importante. Os experimentos foram realizados em duas condições diferentes: uma sala iluminada e outra completamente escura. Se os cães apenas obedecessem às ordens de forma automática, o comportamento deveria ser o mesmo nas duas situações. Mas não foi isso que aconteceu. Os resultados mostraram que os cães eram 4 vezes mais propensos a roubar a comida quando o ambiente estava escuro. Isso sugere algo impressionante. Os cães parecem entender que quando a sala está escura, o humano não consegue vê-los. E se o humano não pode ver, talvez seja mais seguro desobedecer. A pesquisadora responsável pelo estudo, a psicóloga Juliane Kaminski, explicou a descoberta da seguinte forma: "That's incredible, because it implies dogs understand the human can't see them, meaning they might understand the human perspective." Ou seja, os cães podem ter algum nível de compreensão da perspectiva visual humana. Mas essa não é a única habilidade social impressionante desses animais. Outros estudos mostram que os cães conseguem interpretar emoções humanas combinando diferentes pistas ao mesmo tempo, como expressão facial e tom de voz. Em experimentos científicos, os pesquisadores mostraram imagens de pessoas felizes ou irritadas enquanto reproduziam sons com emoções correspondentes. Os cães prestavam mais atenção quando a expressão facial e o som transmitiam a mesma emoção. Isso indica que o cérebro deles não apenas reage a sinais isolados, eles conseguem integrar diferentes tipos de informação emocional para formar uma interpretação mais completa da situação. Essa habilidade é extremamente rara no reino animal e demonstra o quanto os cães evoluíram para interagir com humanos. E existe mais. Pesquisas também mostram que cães conseguem aprender rapidamente a reconhecer humanos específicos baseadas nas experiências que têm com eles. Em estudos com cães que vivem nas ruas, os animais passaram a se aproximar consistentemente das pessoas que ofereciam comida ou carinho anteriormente. Isso revela que os cães não apenas reconhecem indivíduos, eles também constroem memórias sociais sobre quem é confiável e quem não é.
Tudo isso reforça uma conclusão fascinante. Ao longo de milhares de anos de convivência com humanos, os cães desenvolveram uma forma única de inteligência social. Eles aprenderam a ler nossas emoções, reconhecer nossos rostos, entender parte de nossas intenções e até antecipar nosso comportamento. Mas mesmo com todas essas habilidades, uma coisa continua clara: os cães provavelmente não nos veem como humanos. Eles nos veem como algo que talvez seja ainda mais importante dentro do mundo deles. Depois de observar todos esses estudos, a conclusão começa a tomar forma. Os cães entendem muito mais sobre os humanos do que imaginamos, mas isso não significa que eles nos enxerguem como humanos. Na mente de um cachorro, você não é simplesmente um membro de outra espécie. O que os estudos sugerem é algo mais complexo. Os cães parecem criar uma categoria própria para os humanos, uma categoria construída a partir de milhares de interações, experiências e convivência diária. Para eles, você é quem traz comida, quem abre a porta para o mundo lá fora, quem oferece proteção quando algo parece ameaçador e quem oferece afeto quando tudo está tranquilo. Essas experiências repetidas ao longo da vida criam um tipo de papel social muito específico dentro da mente do animal. Isso ajuda a explicar por que os cães são capazes de interpretar nossos gestos, nossas expressões faciais e até mudanças sutis na nossa voz. Estudos mostram que eles conseguem reconhecer emoções humanas e adaptar o próprio comportamento dependendo da situação. Ao longo de milhares de anos de domesticação, os cães evoluíram para se tornar especialistas em entender os humanos. Pouquíssimos animais desenvolveram uma capacidade tão refinada de interpretar sinais de outra espécie. No fim das contas, talvez a pergunta mais interessante não seja se seu cachorro sabe que você é humano. Talvez a pergunta real seja outra. Se na mente dele você não é apenas um humano, então qual papel você ocupa dentro da matilha dele? E isso nos leva a outra curiosidade fascinante sobre o comportamento dos cães. Se você já percebeu que muitos cães insistem em dormir ao lado dos donos, isso não é apenas carinho ou hábito. Existe uma explicação muito mais antiga por trás desse comportamento. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo vídeo. Psicologia dos cães que dormem com você, seu antigo instinto de matilha.